Eu sei que nós não entendemos o porquê e o praquê de alguns desertos na nossa vida, né? Como eu disse ainda ontem, o povo, quando estava saindo da terra do Egito, da terra de escravidão, a palavra do Senhor vai nos declarar que havia um caminho que dava mais próximo para o destino, que era Canaã, que era a terra que emana leite e mel. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus brada a Moisés, dizendo a Moisés: Moisés, vocês não estão preparados para passar por essa terra. Embora o povo esteja fortemente armado, eles não têm estrutura para enfrentar. E é como eu dizia, por que o povo não tinha estrutura? Porque o povo, eles eram escravos. Eles foram ensinados a depender. Deus queria tirar o povo da dependência emocional. Deus queria mostrar para o povo que ele, em meio à guerra e à tempestade, que ele era o suficiente para o povo. E muitas das vezes nós estamos buscando o rei como ser humano, né? Buscando ajuda em alguém, em homens. E isso nos leva, na maioria das vezes, por quartinho de depressão. Porque o homem é falho, gente. O homem erra. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quem é inerrante ao nosso Deus. Ele não erra, ele não mente, ele não falha. Então não importa o dia que foi a promessa. É porque a gente tem mania de querer que todos os dias Deus testifique aquilo que nos falou. Nós queremos que todos os dias Ele use os seus profetas. Ele fala sobre o amor dele para conosco. Mas a gente precisa ser como José, que embora tivesse um sonho, somente um sonho, creu na palavra de Deus. Você precisa crer que a palavra, que a promessa que foi liberada sobre você, a tua casa, a tua família, é o suficiente para mover-se em você e através de você. Se Deus falou, queridos, tu pode falar que o teu marido está na droga. Você pode falar que o teu marido está no vício da bebida. Tu pode falar que os teus filhos estão afastados. Tu pode falar que literalmente a tua casa está um caos. Se Deus falou de restituição, se Deus falou de libertação, se Deus falou que vai fazer, não tem homem na terra que impeça o agir do nosso Deus. Eu sei que facilmente nós ouvimos os mensageiros do diabo. Por que facilmente? Porque é uma maioria que desacredita e tenta nos desmotivar todos os dias. É uma maioria lutando para que nós venhamos desistir dos sonhos, desistir do projeto, desistir de tirar do papel, aleluia, aquilo que a gente tem almejado. Mas o céu te trouxe aqui para lhe dizer, você nunca precisou de alvará de homens para viver a promessa. Embora acreditem ou não acreditem. Se Deus disse, está dito. O ruim é quando você não acredita. Porque às vezes, vamos ser sinceros, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. Mas dependente das guerras que nós enfrentamos, nem nós acreditamos. Então a gente faz força para que o outro acredite e nos motive. E às vezes, o único que precisa acreditar, crer e caminhar em direção da palavra liberada, somos nós mesmos. Talvez você levantou maldizendo o teu dia. Talvez você levantou já questionando e dizendo, eu nasci para sofrer, eu não vou dar certo, eu nunca vou ser feliz na área sentimental, emocional. Talvez você já proferiu palavra de maldição se auto-sabotando. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia vai declarar que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Eu te convido nesta hora a orar, olhar para este vale de ossos sequíssimos e olhar de frente e declarar vida. Não importa como eu estou, eu creio que amanhã será diferente. Não importa o nível de guerra, de rejeição, de humilhação. Eu creio que o meu Deus não falha, não tarda, não se atrasa. Meu Deus, Ele chega na hora certa. Não importa quem tentou me derrubar. Eu creio, aleluia, que o meu Redentor vive e que por minha causa Ele se levantará.
A nossa postura mediante a guerra faz toda uma diferença. E talvez você está até dizendo, falar é fácil, pois é, mas o Deus que compadece de nós, o Deus que troca de lugar, o Deus que sente a nossa dor, Ele é onisciente, onipresente, e não existe acaso, queridos. Ele lhe trouxe aqui para um grande propósito, para lhe mostrar que Ele está ciente de cada processo e que o silêncio dele não significa ausência. Para lhe lembrar que nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Ele nunca perdeu peleja de batalha, a tua não será a primeira a ser perdida. Meu Deus! Nosso Deus, quando Ele entra na peleja, é para vencer ou para vencer. Eu estou falando para alguém que precisa de equilíbrio no momento da guerra. Você está em desespero, você está desesperançoso, você já bateu em tudo quanto é porta. E lhe gera frustração, porque tudo que você recebeu foi porta na cara, foi não, foi apontar de dedo, foi a acusação que lhe falou que lhe estenderia a mão, foi embora. É o abandono, a humilhação, a rejeição, tudo que você está enxergando nesse tempo é um cenário desfavorável. E com isso tem lhe causado um desequilíbrio, é preocupante. Porque quando a gente age por emoção, nós falamos aquilo que não queríamos falar. Nós fazemos coisas que a gente nunca imaginou que faríamos. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, não se esqueça que eu sou a paz que excede todo entendimento em momento de crise. Não se esqueça que você não está enxergando a porta de saída ou a válvula de escape, mas eu tenho a visão ampla, tudo vê. Nada passa desapercebido diante dos olhos do nosso Deus. E às vezes tudo bem, você sofreu um abandono, né? Tem mulheres chorando, foi abandonada, sem era, sem beira, não está trabalhando, como é que vai lidar com as crianças? Só que ao invés de surtar, nós precisamos parar e falar com o Senhor, porque Ele ainda age ao nosso favor. Ele é dono dos céus, Ele é dono da terra, Ele é dono do ouro e dono da prata. Ele conhece o homem e a matéria como ninguém. Quando Ele quer abater, queridos, Ele abate. E quando Ele quer levantar e honrar, Ele honra. Se os meus filhos entendessem que enquanto eles me clamam no secreto, eu estou articulando, preparando o cenário para honrá-los em público, eles não perdiam tempo batendo em portas que muitas das vezes, ao invés de ajudar, potencializa a dor. Pior do que depender, pior do que pedir emprestado, é ver o outro te olhando com pena. Tem gente que não precisa falar, gente. Quem já passou por isso aqui? Se depender da pessoa, você pedir emprestado, tem gente que não precisa nem nos humilhar com palavra. O olhar já nos humilha. A gente já sabe. Só que por depender, por estar em crise, nós sujeitamos algumas humilhações. Mas o céu lhe trouxe aqui para lhe dizer: que tal tu ser dependente de mim nessa tarde? Que tal você depositar a tua confiança em mim? Porque embora o teu armário esteja vazio, Deus ainda envia provisão financeira. Embora alguns lhe abandonou na expectativa de te ver no chão, tu tem um Pai que supre todas as tuas necessidades. Embora tenha uma maioria do lado de fora dessa cova, aguardando a tua morte, tem um anjo dentro dessa cova contigo, te dando livramento, te cercando à direita, à esquerda, à frente e trás. O Pai trouxe alguém aqui para lhe dizer: tu tinha tudo para morrer mesmo, concordo. Tu tinha tudo para desistir, para jogar tudo pro alto. E tu acha que tu tá aí me ouvindo por quê? Por conta da força do teu braço? Por conta do teu diploma? Não, querido, tu tá aí por conta da boa mão de Deus. Porque Deus tem te sustentado, tem te cercado e tem te guardado. E tu pode declarar: ai de mim, se não fosse por Ele. Tu pode declarar: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele. Porque as circunstâncias, literalmente, estão desfavoráveis.
A palavra do Senhor vai dizer no livro de 2 Reis, a partir do versículo 35, que havia uma mulher normal, comum, que servia ao Deus de Israel. Tanto servia que decidiu honrar o profeta, fazendo um quarto para o profeta em cima da sua casa. Não foi nos fundos não, gente. Porque a honra, quem honra profeta. Tem gente perdendo honra. Tem gente perdendo o recurso por não investir nas coisas do céu. Ela investiu. E a palavra do Senhor vai dizer que o tempo foi seguindo. Essa mulher, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Tanto que quando Eliseu diz a ela, Eliseu exercendo a gratidão de ter um quarto, a gratidão por conta do carinho daquela mulher. Eliseu diz àquela mulher, mulher, o ano que vem tu darás à luz, estará com teu filho no braço. Aquela mulher diz a Eliseu, homem de Deus, ou seja, ela está falando, eu sei que tu é homem de Deus, não mintas para tua serva. Há um paradoxo. Como assim, homem de Deus, e não mintas para tua serva? Na verdade, ela estava cansada de tantas promessas. Pessoas querendo se aproximar para ganhar algo em troca. Pessoas que mantinham amizade por aquilo que poderia receber. Gente, amigo que é amigo fica conosco quando a gente não tem mais nada para dar. Amigo que é amigo fica conosco quando a gente está num dia desfavorável e diz não. Porque manter amizade quando se tem recurso é fácil. Manter amizade quando eu favoreço alguém é fácil. Difícil é manter amizade quando eu não tiver mais nada para dar, mais nada para fazer, quando eu disser não. Essa mulher certamente ela estava cansada, por quê? Porque ela queria gerar. Agora imagina quantas das vezes essa mulher ouviu, por quanto eu te digo, tu vai gerar e não gerou nada. Imagina quantas das vezes ela acreditou, ela investiu para gerar e não gerou. E isso gera em nós uma grande frustração e nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a frustração gerada em nós, ao invés de nós tratarmos com o homem, nós colocamos a culpa em Deus. Deus, tu falou. E eu só estou dizendo, eu não falei nada. Deus não mente, queridos. Se Ele falou, passa céus e terra, Ele vai cumprir. Por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual neste tempo. Peço a Deus discernimento. Porque quanto tantos ventos de doutrina, tantos porquanto eu te digo que Deus não falou nada. A gente vê outrora dificuldade, era esporádico. Quando Deus entregava a profecia para o profeta e fazia, vai lá no fulano de tal, vai em ciclano. Hoje não, hoje você tem profecia 24 horas na rede social. Cuidado. A palavra do Senhor vai dizer, essa mulher estava cansada, gente. Quando ela vira para o profeta e diz assim, não mintas para tua serva, ela estava dizendo, eu estou te ajudando, eu estou servindo por quem você é. Porque eu sei que você é um servo de um Deus Altíssimo. Eu não estou te pagando. Eu não estou querendo usurpar de você algo. Não, eu estou fazendo de coração. Porque há diferença quando a gente investe de coração e quando a gente investe esperando receber algo em troca. Não era o caso dessa mulher. Deus conhece o coração. Você investir em alguém, você investir no ministério, não vou investir porque... Não. Invista porque você sabe que ali vai um homem de Deus e uma mulher de Deus. Isso faz toda a diferença. Ela acreditando ou não, ela gerou. Porque Deus não permitiu que a palavra do profeta caísse por terra. Deus ainda honra os teus na terra, meu filho. Se Deus liberar a palavra, se o profeta de Deus que tem vida com Deus profetizar, aleluia, Deus não deixa que a palavra caia no chão. Então quero aproveitar essa oportunidade e dizer que aonde houver uma esterilidade, na autoridade do nome de Jesus, venha cair por terra e que você venha gerar e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. A palavra do Senhor vai dizer que ela gerou.
O filho cresceu. O menino estava mais ou menos na faixa de uns 12 anos. Quando ela acorda e está na lida ali com seus servos, o marido vai para o campo, cuidar da administração, cuidar da fazenda, do plantio. Quando o menino decide ir com o pai, dizendo: pai, me leva, deixa eu ir com você. Ué, a mãe vai, menino, o pai, vambora. Ele foi, ou seja, era um dia normal. Gente, nós não estamos preparados para o dia difícil, para a notícia ruim. Nós não estamos preparados para um dia de um furto, para a nossa casa ser saqueada. Nós não estamos preparados. Nós não estamos esperando isso de forma alguma. Porque nós queremos e projetamos para que o nosso dia vá bem e ocorra tudo bem. É assim com aquela mulher. O filho foi, ela continuou seus afazeres juntos com o servo, mas de repente, enquanto o filho estava no campo com o pai, o filho começa a gritar: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Ué, o pai achou que era uma dor de cabeça, é por conta do sol, né? Leva pra mãe. Porque a gente sabe, né, quem é mãe para. O filho deu uma dor de barriga, é a mãe. Leva pra mãe. Gente, curte 2.900 curtidas? Cadê meu povo aí com esses dedinhos ungidos? Curte pro TikTok entregar a live. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Me ajude nessa missão. A palavra do Senhor vai dizer: leva pra mãe. Ele voltou. E quando ele é levado pra mãe juntamente com o servo, porque é o servo que levou o filho pra mãe, imagina o servo bate a porta da mãe dizendo: mãe, o pai mandou trazer porque ele estava reclamando de dor de cabeça. A mãe pega o filho, normal, a sunamita, coloca o filho sobre o joelho. E de repente o filho que chegou com dor de cabeça morre. Eu estou falando de uma mãe que estava socorrendo o filho que acabara de morrer. Ué, meu filho saiu de casa bem. Como assim? Agora morreu? Ué, eu estava vivendo meu relacionamento, estava indo de vento em popa. Como assim? Me traiu, me abandonou, me rejeitou? Poxa, minha empresa estava indo de vento em popa. Como a crise pode abalar nesse nível? Está tudo desandando. O boleto só está acumulando. Como assim? Eu depositei a minha confiança nesse projeto. E agora eu não tenho nem recurso financeiro para pagar as minhas dívidas. Essa mulher, a partir do momento, ela entra em uma crise, gente. Em uma guerra. E como eu falei inicialmente, a nossa postura no campo de batalha, no meio da guerra, faz toda a diferença. Ela poderia ter agido pela emoção, gente, do cenário. Vamos lá, ela está com o filho morto. Ah, vou ligar para a funerária, eu vou ligar para a ambulância, não vou ligar para o vizinho, não vou fazer... Imagina quantos pensamentos vem à mente dessa mãe. Mas ao invés dela agir como se não tivesse um pai, ela lembrou: opa, eu não estou sozinha. Eu tenho um Deus. Eu vou pegar meu filho morto, vou colocar lá em cima na cama do profeta e vou recorrer a quem pode me ajudar. Gente, vem cá. Diante dessa situação de morte, tinha possibilidade de ajuda? Eu não estou falando de alguém que estava febril, de alguém que estava enfermo, de alguém que recebeu um diagnóstico, de alguém que estava na depressão, angustiado, de alguém que foi alvejado. Não. Eu estou falando de alguém que literalmente estava morto, sem o ar nos pulmões. Eu sei que tem pessoas aqui com causas literalmente impossíveis diante do homem, diante da sociedade. Mas o Deus do impossível te trouxe aqui para lhe dizer: aonde a tua mão não alcança, a minha vai. Oh, não importa o que o homem disseram acerca do teu casamento, das tuas finanças, da tua saúde, da tua família, a última palavra quem dá é Deus. E nós sabemos que o nosso Deus tem planos de bênção e não de mal ao nosso respeito. Então, ao invés de você agir com desespero nesse cenário de caos, querendo baixar
Bora recorrer a Deus. Bora recorrer àquele que tem o único que tem o poder de mudar o teu cenário de caos. O único que tem o poder de te curar por inteiro. O único que tem poder de restituição e de transformação. Chega de ser humilhado pelas circunstâncias, pela sociedade. Vamos falar com o Senhor nessa tarde, dizendo: Senhor, eu sei que eu sou limitada, eu sei que a minha mão não alcança, mas a tua vai. O Senhor é Deus que faz, o Senhor é o mesmo que ressuscitou Lázaro após 4 dias morto. O Senhor é o mesmo que curou Naamã após o 7º mergulho. O Senhor é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Senhor é o mesmo que curou o leproso, que curou a mulher hemorrágica. Deus! Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso e nós sabemos que nada nem ninguém frustra os planos do nosso Deus. Não é porque nós não conseguimos enxergar, não é porque é inédito, não é porque nós não vimos pessoas ao nosso redor vivenciando o mesmo milagre, que quer dizer que você não vai viver. Deus ainda faz milagres extraordinários. Deus traz à existência aquilo que não existe só para lhe dar vitória. Frustrados e confundidos não será você, e sim o inimigo da tua alma. Aquela mulher, no momento de caos, no momento de tempestade, tinha tudo para agir por emoção. Mas ela pensou, ela manteve-se equilibrada, mas em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que se não é o Senhor na nossa vida, nós não temos equilíbrio para nada. Nós queremos resolver o problema com a força do nosso braço, nós queremos gritar. E às vezes o grito, tampar de prato, pegar a marreta, tentar derrubar muro com a nossa mão, não adianta. Não adianta. Tem coisas que é para Deus mesmo. O homem não convence o outro homem. Para de tentar fazer do teu jeito. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aquela mulher deixa o menino no quarto e quer saber. Se ela pedisse opinião a algum amigo, fulano, Maria, meu filho morreu. E aí, eu coloquei lá no quarto, boa tarde, o profeta. Diriam, tua louca. Tu não tá vendo que não tem mais jeito? Fulano pirou. Como assim vai continuar orando? Como assim vai continuar lutando? Você não tá vendo que esse projeto tá morto, é falido? Tu não tá vendo que não tem mudança, que não tem jeito? Tu acha mesmo que a Sunamita não tava vendo que o filho tava morto? Claro que tava, mas ela entendeu que a última palavra quem dá é Deus. O homem até faz planos, mas quem sela, quem dá a última palavra é o Senhor. Ela recorreu. Ela foi em busca do milagre dela. Ela não aceitou aquela condição. Eu estou falando para mulheres e homens que têm cruzado os braços mediante a guerra, já decretou o fim, já colocou um ponto final. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: levanta-te, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Vai avante, porque a vitória é tua. Se você não lutar, se você não acreditar, quem é que lutará por você? Teu vizinho? Tua família? Nessa altura do campeonato, você já entendeu que a única opção é ser forte. Bora se levantar. Bora, eu sei que o cenário é de morte, é de caos, é de destruição, mas bora. Porque o Senhor, quando nós vamos em direção, quando nós cremos, quando nós estamos abatidos, sem força, Ele sempre envia o recurso que nós precisamos. Imagina Deus no céu observando essa mulher, desesperada, vendo tudo que ela sonhou, o projeto dela, o filho a qual ela tão amava. Ela amava, gente. Vê morto. E quantos de nós não agimos assim diante de um projeto falido? Nós não queremos investir em quem a gente incansavelmente estamos tentando fazer levantar. Vem cá comigo.
Sabe por que você está tão cansado, fadigado? Porque justamente você está tentando mudar. Você está tentando levantar. Você está tentando abrir a porta. E não é sobre nós. É Ele. Só Jesus, só Deus tem a chave mestra que pode abrir as portas que nós precisamos. Se nós depositamos a nossa confiança nele, ele ainda envia anjos ao nosso favor. Enquanto tu está aqui, não sei se você entende que a palavra dele é viva e eficaz, mas enquanto tu está aqui, tem um Deus dando livramento, fechando sepultura, curando, levantando, vivificando e restaurando. Nosso Deus, ele age com propósito. Você poderia ter saído correndo para tudo quanto é lugar, mas você decidiu estar aqui alimentando a palavra de Deus e declarando: Pai, eu creio, Senhor, amém, eu creio. Você está selando a palavra, porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. Após ela deixar a criança na cama do profeta, ela sai. Interessante que enquanto ela está saindo, ela encontra com o marido. O marido diz: o que está acontecendo? Aonde tu vai? Eu vou ter com o profeta. Ué, mas não é sábado nem nada. Eu vou ter com o profeta, vai tudo bem. Estava tudo bem, gente? Claro que não. Mas você precisa ter maturidade para entender que entre os teus tem muitos que não suportaria passar o vale que você está passando. E você se questiona: Senhor, meu marido poderia me ajudar, meu filho poderia me ajudar, é tudo eu. Mas nem todo mundo está preparado para viver a guerra que você está vivendo. Entenda. A palavra do Senhor vai dizer que ela diz: vai tudo bem, eu vou até o profeta. Por que ela não falou: nosso filho morreu? Porque certamente ele iria parar ela. Não, não vai, tu tá louca, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar um médico. Não, acabou, aceita. Nem todo mundo está preparado para te impulsionar a viver a promessa. Nem todo mundo está preparado para dizer: vai nessa pouca fé que a vitória é tua. Tem gente olhando para o teu cenário e tudo que consegue falar e liberar é: para, desiste, não tem jeito, tu não merece isso. E na verdade não é sobre o que nós merecemos ou não. Nós precisamos lutar. Lutar pelos nossos sonhos, pela nossa casa, pelos nossos projetos, pelos nossos ideais. Ela não falou para o marido, porque ela sabia que o marido naquele momento serviria como pedra de tropeço. Nem tudo a gente pode falar, gente. Nem tudo precisa ser compartilhado. O seu problema é que está lhe gerando a exaustão, que você está compartilhando tudo. E achando normal, eu estou contando para fulano, para ciclano, é da minha casa, faz. Mas às vezes é os de dentro que tenta puxar o nosso tapete. E às vezes é sem querer, gente, vamos ser literal. Se ele falasse para ela não ir, tudo bem. Porque se coloca no lugar dele, ele não tinha fé que ela tinha. Ela iria falar que o filho estava morto. Então ela já deu o diagnóstico, morreu, não tem jeito. Então ele diria: bora para casa, para onde tu vai mesmo? Aí você está compartilhando sobre a tua vida, sobre os teus medos, e está ouvindo: larga isso para lá. Não, para que lutar? Olha a exaustão, olha o cansaço, baixa a guarda. Aí o céu te trouxe aqui para lhe dizer: tu não tem uma palavra? Tu não já viveu um milagre extraordinário comigo? Quantas das vezes você achou que ia morrer, hein? Quantas das vezes você achou que iria perecer? Quantas das vezes você achou que não iria suportar o teu vale? Tem gente que ainda fala com Deus desde o ventre, é só pedrada. Tem gente que sabe que foi uma gravidez não planejada. Tem gente que só queria ter tido o amor da mãe e do pai. Você tinha tudo para dar errado na vida. Mas Deus veio te cercando de uma forma. Deus veio te cobrindo com o amor dele, a sua infinita misericórdia. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu que dei início a uma obra em ti, eu sou fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Tu tem a visão limitada, mas o nosso Deus não. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não vai ter a ruminar em morte.
vai ter vitória, vai ter culto em ação de graça, vai ter restituição, vai ter libertação e vai ter transformação. Não terminará em morte. Não é porque tu está em humilhação que tu vai viver humilhada. Não é porque tu passou por rejeição que você vai viver sendo rejeitado. Não é porque a porta tem fechado diante de ti que todas as portas estarão fechadas. Se levanta, mulher, se levanta, homem. Deus está te dizendo: eu sou teu Deus, eu que acalmo a tempestade, eu mostrarei a direção, tu não correrá nesse beco sem saída. Gente, havia saída para aquela mãezinha, para a sunamita? Humanamente falando, gente, não. Porque a gente sabe que como mãe e pai nós somos totalmente limitados. Nenhuma mãe, nenhum pai quer ver o filho deteriorando, sofrendo, agonizando. Não! A gente fala com Deus: Senhor, nossa, eu prefiro passar no lugar do meu filho, mas não quero ver ele nessa situação. Aí vem Deus dizendo: oh, você não pode fazer, mas eu posso. Você não pode conduzir, mas eu conduzo. Tu não tem o poder de libertar, mas eu liberto. Não te escuta, mas eu faço o homem na terra me escutar. A palavra do Senhor vai dizer que ela vai em direção ao milagre dela. Ou ela sabe quem recorrer e quem buscar. Nós estamos aqui recorrendo ao Deus de Israel, de Jacó. Nós estamos aqui declarando: Senhor, nós somos totalmente limitados, mas o Senhor não. Toca, Jesus. Toca na minha casa, toca no meu marido, toca na minha esposa. Deus, visita as minhas finanças nessa hora, prospera, abre as comportas do céu, Pai. Olha para minha terra infrutífera e estéril e abençoe para que eu venha gerar, Senhor. Solta e liberta o Pedro que está em cativeiro, Pai. O Senhor ainda envia anjos ao nosso favor e ao nosso respeito. Faça, Senhor, porque nós estamos aqui como aqueles que creem. Nós não estamos aqui porque estamos vivendo por vista, porque na maioria das vezes aquilo que a gente está vendo é só o caos instaurado. Nós estamos aqui porque vivemos por fé. Fé firme, fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Você não precisa declarar bênção só quando você está vendo tudo favorável. Olha para esse vale de ossos sequíssimos e começa a declarar a bênção e a vitória. Porque você precisa entender, às vezes nós terceirizamos, mas o cajado de autoridade está nas tuas mãos. Ela foi, e a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu estava no monte. Quando ele avistou a sunamita vindo, ele disse: o Senhor me mostra uma dela batida, mas não me revela do que se trata. Porque tem coisas que a gente precisa abrir a boca e falar. Deus quer que você fale para tratar. Ah, Deus sabe do que eu preciso, sabe, mas nem tudo Ele vai falar, sabe, mas Ele quer manter um diálogo, sabe, mas Ele quer ver você orando, você clamando, você esboçando sobre as guerras e o nível de dor que se encontra a tua alma, sabe, mas quando nós direcionamos a palavra a Ele, nós estamos dizendo: Pai, eu estou assim, mas o Senhor pode mudar essa condição. Pai, eu estou me sentindo desse jeito, mas o Senhor pode me curar, pode me restaurar, o Senhor pode transformar. Pai, quando nós declaramos e falamos para Ele, nós estamos dizendo: eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e age em nós e através de nós. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta manda o seu servo Geazi: vai lá, Geazi, encontra com ela. A alma dela está amargurada, mas Deus não me revelou do que se trata. Vai lá. Ele vai, e quando ele pergunta: sunamita, o que está acontecendo? Ela diz mais uma vez: vai tudo bem. E não é sobre a mentira. É sobre você se abrir com pessoas erradas.
Tem pessoas que não podem te ajudar literalmente em nada. Nós, por conta da nossa carência, estamos abrindo a nossa boca para quem não deveríamos abrir. Porque são pessoas que dizem que vai nos ajudar, que a gente pode contar, mas na hora que você precisa, está sempre ocupado para você. Ah, depois eu vou ir, depois eu te ligo. Esse depois fica horas, meses. E às vezes você que tem que voltar interagindo, ouvir o outro dizer: ah, fulano, desculpa, eu esqueci. Esqueceu. É sobre a nossa dor. É sobre as nossas guerras. A palavra do Senhor vai dizer que ela não falou para Geazi, porque ela sabia que a autoridade não estava sobre Geazi. Geazi não poderia fazer nada por ela. Então ela diz: vai tudo bem, ela vai direto no alvo, que é o profeta. Às vezes o homem não pode fazer nada por nós, embora às vezes queira até ajudar, são limitados. Por isso que o segredo é sempre recorrer primeiramente ao céu, primeiramente a Jesus, porque Ele vai nos dar a paz, o equilíbrio e a instrução certa sobre o que nós devemos ou não fazer, sobre que atitude ou não devemos tomar mediante as circunstâncias. Ela foi direto, e quando ela chegou em Eliseu, a palavra do Senhor vai dizer: mulher, que ele disse: mulher, Deus me falou que tu está amargurada, mas Ele não me contou do que se trata, em que posso te ajudar. E ela declarou: meu filho está morto em casa. Gente, ela não falou: meu filho está doente, meu filho está enfermo, ou eu acho que o meu filho está morto. Ela disse: o meu filho está morto. E às vezes a gente não recebe bênção porque a gente busca uma oratória perfeita. A gente tem medo de esboçar o nosso sentimento por Criador dos céus e da terra. Nós precisamos ser realistas, porque é bem verdade que antes de verbalizar, Ele sabe o que está no nosso coração. Então não adianta verbalizar algo que o meu coração não está sentindo, você precisa ser verdadeiro. Ela poderia ter chegado cheia das segundas intenções: eu vou falar que está mais ou menos, porque pelo menos ele vai, quem sabe Deus vai mudar. E às vezes Deus está falando, que ao ouvir nós falar, nós está: Senhor, eu creio que o Senhor faz, eu estou aqui. E na verdade é mentira. Senhor, eu tenho medo, o medo está maior do que eu, a incredulidade quer bater no meu coração mesmo. Eu acho que na minha casa não vai acontecer, eu acho que com a minha família não vai acontecer. Não é o fato de você estar murmurando, gente, é o fato de você estar conversando em oração com o próprio Deus. A verdade precisa prevalecer. Porque às vezes a gente não recebe a vitória, porque a gente procura a oratória perfeita. A gente finge que está bem algo que não está. Ela disse, ela foi verdadeira na palavra que ela estava liberando: meu filho está morto. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa por mim. É lindo quando a gente chega em Deus e diz: Senhor, eu me decepcionei com a religiosidade. Eu terceirizei, Senhor. Homens vacilaram, mas o Senhor não vacilou. Homens humilharam, homem me abandonou, mas o Senhor nunca me abandonou. Prova disso que eu estou aqui, eu tinha tudo para ter perecido e morrido. Olha onde eu estou hoje, eu sou grata a Ti, mas me ajuda na minha pouca fé. Me ajude diante dessa incredulidade, Senhor, que está sendo manifestada na minha vida. Me ajude, Pai, eu quero viver a experiência que eu vivi contigo outrora. Eu quero, Senhor, te sentir como eu sentia no primeiro amor, naquela empolgação de lhe buscar. Eu quero, Senhor, sentir a Tua presença numa adoração sincera. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me levanta. Deus, sozinho eu não consigo, não existe isso. Ah, quando eu quiser eu paro de beber, quando eu quiser. Mentira, Senhor, a verdade é que eu não consigo mesmo. Me ajuda na minha pouca força, me sustenta, pega, desce das minhas mãos, passa comigo por este vale, porque se eu continuar sozinho eu vou perecer, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Seja sincero, seja sincero, porque às vezes a gente teme ser sinceros com o Senhor, a gente teme ser verdadeiro com o Senhor. Seja verdadeiro. A palavra do Senhor vai dizer que ela diz: está morto, está morto.
O profeta, na condição de profeta, poderia se melindrar, gente. Mas diante da morte, o que eu posso fazer? Só que ele sabia quem ele cria. Ele sabia que tudo o que acontece na vida não é por um acaso, é por um plano soberano de Deus. Ele sabia que o Deus de Israel, ele era o mesmo. Ele sabia que havia propósito naquela guerra. Deus está dizendo, essa guerra não é para te matar, é para te eleger, para te ensinar, para te capacitar. Nós só usamos a fé quando a gente está em crise. Nós só usamos a sabedoria como, de certa forma, nós temos que exercer sabedoria. Nós só precisamos utilizar de discernimento quando nós achamos que, de alguma forma, nós estamos sendo enganados. Deus está dizendo, eu estou te ensinando, eu estou te capacitando, eu estou te tornando forte, para que no momento de vivenciar a promessa, você não venha chutar o balde por conta do gigante que se levantou. Deus está gerando em ti a maturidade que gerou em Davi. Quando Davi estava atrás das malhadas, lutando com ursos e leões, ninguém ia lá auxiliar e ajudar Davi, mas Davi teve a percepção que, humanamente falando, é impossível um menino lutar com ursos e leões, era impossível um menino tirar ovelha da boca de ursos e leões. Então ele pensou, se outrora eu não morri, se outrora eu venci, eu também vencerei. Diante desse gigante. É essa percepção que nós precisamos ter. Tu já lutou incansavelmente com ursos e leões para chegar onde chegou. Porque tu acha que agora com Golias tu vai perder, tu vai morrer? Esqueceu quem guerreia por você? Esqueceu quem vai à frente da tua peleja? Esqueceu quem lhe garante a vitória no campo de batalha? Ponte de pé. Vamos lutar. Não é fácil, não. E nem Deus disse que seria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que muitas são as aflições do justo. Muitas, gente. Mas o Senhor os livra de todas. De algumas. Poucas. De todas. Então você precisa crer que em Cristo Jesus você é bem mais que vencedor. Vai nessa pouca força. Vai em meio à guerra. Continua. Porque a vitória é tua. Eu já declarei sobre bênção, sobre vitória no cenário que eu estava sendo bombardeado de todo lado. Casamento, finanças, emocional, saúde, filhos. Parecia que eu estava numa zona de tiro. E aparentemente parecia que eu ia morrer. Mas eu estava aqui declarando, meu Redentor vive. Eu não estou vendo, mas a vitória é minha. Eu vou vencer. E quem estava do lado de fora estava louca. Vai ficar doida com esse negócio de crente. É assim mesmo. A beata. Olha lá, ó. Tudo desmoronando. Ela tá falando, Jesus. Tá vendo que tá tudo dando errado. Desse nível. Eu tô vencendo. Eu tô rompendo. Um dia após o outro. Mas a vitória é certa. Porque quando entregamos o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite nas mãos do Criador dos céus e da terra, nós sabemos que Ele jamais perde peleja e a batalha. Então, não é a nossa que será perdida. Deus tem os nossos dias contados na palma de suas mãos. E se Deus se apresentou a nós, se Deus nos elegeu nele, se Deus nos deu a oportunidade de conhecê-lo, porque eu costumo dizer que quando Deus ele quer se esconder de homens nenhum na terra o encontra. Por mais impossível que seja. Porque olhar para a natureza é ver Jesus, gente. Olhar para o sol nascente é ver Jesus. Olhar para a noite, para a lua é ver Jesus. Olhar as estrelas é ver Jesus. Quem precisa do oxigênio aqui? Todos nós para respirar.
Quem passou pela Covid e precisou de aparelho, então sentiu falta de ar? Quem tem crise de ansiedade sente falta de ar? Sabe o valor do oxigênio? Vem cá comigo, aperta o cinto. Você consegue enxergar o oxigênio, gente? Você consegue detectar a olho nu o oxigênio? Aquilo que te faz respirar? E como assim você vê os teus pulmões, você tentando puxar o ar e ele não vir? Você consegue detectar o oxigênio? Não. Mas você sabe que ele está aí trazendo ar para os teus pulmões? Você consegue olhar e enxergar Deus? Gente, a olho nu você vê Deus. Mas você sabe que Ele é essencial, que Ele está em todos os lugares. Nós não precisamos ver para crer, porque independente de você ver o oxigênio, crer no oxigênio ou não, ele existe. Por isso que tu está respirando. Independente de nós crermos ou não em Cristo Jesus, ele existe. Por isso que nós existimos. Na verdade, Deus não existe, gente. Quem existe somos nós. Deus é. Ele é. Quando Moisés foi libertar o povo de Faraó, quem que eu vou falar que o Senhor é? Me fala o teu nome, como é que eu vou falar? Diz a eles que eu sou. Diga, o grande eu sou me enviou. Ele é, antes de qualquer existência terrena, antes dessa palavra existência, existe. Ele é. Independente de quem acredita ou não, isso não afere o caráter do nosso Deus. Ele é. Então nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele está operando em nosso meio, gente. E não é história de carochinho ou de Nárnia, é Bíblia. Nós vivemos para um grande propósito. Nós vemos todos os dias o sol, todos os dias o dia, a tarde, a noite. Gente, você já parou para pensar quem é que sustenta o globo terrestre? A Terra. É como se ela estivesse no meio do nada, no mundo. Não tem nada, não tem suporte. Não tem suporte que segura o globo terrestre. Quem é que segura? Ela está suspensa. Agora imagina a Terra. Está suspensa, nada segura. É a mão de Deus, gente. É a mão de Deus. Nada passa desapercebido diante da mão de Deus. Nós precisamos crer que o impossível para nós é detalhe para Deus. É detalhe. O que é morte para Deus? O que é esse gigante que se levantou para Deus mesmo? O que é essa frustração para Deus? Antes de nós, Deus já resolveu problemas extremos, gente. E depois de nós, continuará resolvendo. Você não é o único a enfrentar problemas, você não é o primeiro e nem será o último. A diferença é a nossa postura mediante ao caos e os problemas apresentados. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer o segredo dessa guerra. É eu. Eu cesso as guerras. Eu mando no mar. Eu chamo as estrelas pelo nome. Com apenas uma palavra. Haja luz. Gente, haja luz e pronto, tudo foi feito. Pá! Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No quinto dia, Deus já tinha feito e criado tudo o que é entre os céus e a terra. No sexto dia, Ele fez o homem para mostrar para o homem, tudo que tu precisa já existe, tá? Deus, Ele não é pego de surpresa. Imagina você que no momento de Moisés havia cavalos, charrete, seus carros. Mas Deus que vê amplamente já viu automóvel na nossa vida. Já viu avião. Quando Deus usava os seus profetas
para falar com homens e mulheres que seriam honrados na terra, falava: olha, eu vejo você num pássaro de lata. Quem nunca ouviu isso? Eles não sabiam mensurar e falar de avião, porque era coisa inédita, era loucura. Não existia avião, não passava nem pela cabeça do outro. O Senhor está dizendo: os meus sonhos e os meus projetos são bem maiores que os teus. E quando das vezes você não viu, por quanto eu te digo, Deus vai honrar. Eu vejo você no pássaro, voando para lá e para cá. Como assim pássaro? Avião de lata? É inacreditável isso. Imagina Deus falando para Moisés: Moisés, sua descendência futura vai andar na limusine, em moto, avião. Mas como é que é isso? A mente do homem é totalmente limitada. O que é inédito para o povo dele, né? A gente diz que quando Jesus voltar, a gente vai perguntar ao apóstolo Paulo, a gente vai perguntar coisas a Abraão. Agora eles também terão curiosidade. Como é que é andar de avião? Como é que é andar de moto? Como é que é dirigir? Como é que é tecnologia? Ter um celular? Como é que é isso? Você fala na mesma hora, você filma. Não tinha nada disso. Nós estamos vivendo coisas inéditas, porque quem dá inteligência para o homem é o próprio Deus. Quem dá inteligência para a ciência é o próprio Deus. Eu costumava dizer, né, esse medicamento para Covid e não sei o que, gente. Deus tem tudo o que nós precisamos. É Ele que faz o homem um ser pensante, pensar em coisas inéditas, sobrenaturais e surreais. Quanta gente com a mente aí expert, né? Você vê criança fazendo cálculos assim a olho nu. Coisas que a gente precisa pegar o papel, a caneta, calcular, recalcular, ver se bate. Ele só de olhar a conta, ele deu o resultado X e bate o resultado. Isso é dom de Deus. Deus está dizendo: você nada sabe. Até hoje ninguém consegue explicar como uma criança se forma no ventre da mãe. Com toda a tecnologia, gente, vamos lá, um girininho. Um espermatozoide, um negocinho que fica andando. Como é que é? Fecunda no útero? E aí nasce bracinhos, perninhas, dedinhos, olho, boca. E você saber que você lutou ainda. Você lutou para viver. Porque são milhões de espermatozoides, milhões. Para um conseguir lutar entre eles para entrar. Meu pai, a gente luta. Desde o nascimento você já é vitorioso, querido. Você já é vitoriosa. Tu não é obra do acaso. Por isso que eu digo, Deus escolheu você. Vai lá, é você que vai até agora. E olha você aí. Pela nossa mente ser limitada, a gente não consegue orquestrar, imaginar um grande milagre. Ainda mais se é algo sobrenatural, ou que vai exigir de nós algo sobrenatural. Aquela mulher, eu vejo a mão de Deus impulsionando ela. É Deus que te trouxe aqui, é Deus que te impulsiona nesse vale. Porque, vamos ser sinceros, no mínimo o nosso emocional estava abalado demais para ir atrás de profeta. Senhor, mais uma perda. Senhor, mais uma guerra. Imagina você que quando a viúva de Naim estava indo sepultar o seu único filho, vem Jesus com a multidão dele dizendo: mulher, por que chora? Gente, não era mais um sepultamento. Ela tinha sepultado o marido, agora estava sepultando o seu único filho. Você acha mesmo? O emocional dela estava tão abalado, ela chorando horrores, e tinha motivo para aquilo, que o Senhor está porque chora, continua chorando. Ela não parou para conversar com o mestre. Entenda, a fama de Jesus percorria já na circunvizinhança. Claro que quando Jesus foi se aproximando, um e o outro falava ali: Jesus, é Jesus, é Jesus. Era para ela ter se julgado, lançado no chão: Jesus, socorre-me, me ajuda. Mas é um momento de guerra, um momento de crise que a gente vivencia, que o emocional está tão abalado, a gente não quer falar nada, gente. Isso é mais uma tristeza, mais uma porta que se fechou, mais um vale que eu estou vivendo.
Ela não falou nada, é Deus que falou, Jesus que falou com ela. Jesus que tocou no esquife, ordenou o esquife, vida. E a vida da madeira foi para o morto ressuscitou. Porque é um momento da nossa vida que a gente não suporta mesmo, está tão exausta, que a gente não tem força. E tudo bem, você é ser humano. Por isso que Deus não dá além. Essa mulher, eu vejo Deus articulando. Ela teve uma força fora do normal, gente. E vem cá, quantas das vezes a gente está cansado? Mãezinha, você está cansada, exato. Mas vai falar que tem alguém mexendo com seu filho. Vai falar que alguém judiou do seu filho. Meu filho, você tira a força de onde não tem. Você vira uma leoa. No meu filho, não. Você não é aquela que estava no sofá, frágil, falando céu, terra, eu vou desistir. Você vira uma leoa. Vai alguém levantar e tocar nos seus, no teu projeto. Você vira uma leoa. Você não sabe a força que tem até precisar exercê-la. A mulher não tinha noção da força que ela tinha em Cristo Jesus. Ela conseguiu pensar, colocar o filho na cama, sair em direção ao profeta num equilíbrio. Se fosse outro, já saía no meio da rua assim. A gente vê, gente, por muito menos. O que aconteceu, vizinho? Meu marido, não sei o que, fez isso e aquilo. Ele me bateu, ele me xingou, não sei o que. E o pior do que isso é saber que no outro dia vai terminar em pizza, porque você vai permanecer nesse contexto. Minha filha, meu filho, para que espalhar, divulgar a tua dor se você vai se manter no ambiente? Isso é vergonhoso. Então, às vezes, nós mesmos damos tiro no pé. Aí vai chorando. Eu poderia ter saído de desespero. Meu filho morreu. Saindo falando para a vizinhança toda. Mas ela não fez isso, ela, se não pode me ajudar, não vou compartilhar minha dor. Se não pode me ajudar, se não pode dar acesso, se não vai me auxiliar, se não vai orar por mim. Pegou? Foi. Ele mandou Geazi, deu cajado a Geazi. Então tem coisas, exemplo, você está passando por necessidade, por dificuldade, por guerra no seu casamento. Tem coisas que por mais que o homem entre e intervém para orar, o homem não vai impor o sentimento que você colocaria. Por quê? Porque o homem, ele é rápido em julgar o cenário. Dependendo se você fala, exemplo, eu fui agredido 3 vezes. Não, meu marido arrumou a mala 3 vezes. Não, minha esposa me deu um tapa. Enfim, o outro vai julgar a tua história e vai orar baseado no que ele interpretou, do que você falou, entendeu? Senhor, dá um jeito, não vai botar o sentimento. Você dentro da história, você vai falar. Senhor, tu sabe como eu orei por esse casamento. Tu sabe como eu renunciei, como eu lutei. Tu sabe, Senhor, como eu passei noites em claro pelos meus filhos. Como foi doído gerar, Senhor. Tu sabe o nível de guerra que eu estou enfrentando. Me ajuda, é diferente. Ele terceirizou, ele deu a Geazi a autoridade que estava com ele. Geazi foi, orou e nada aconteceu. Porque nem sempre acontecerá. Quando a gente não impõe o sentimento, quando não é a gente que está vivendo a guerra, a gente vai orar artificialmente. Pai, em nome de Jesus, abençoa. Amém. Agora, quando você está no vale, sabe o nível de socorro que você está pedindo, em nome de Jesus, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que nós temos responsabilidade quando a gente fala que vai interceder por alguém. Tem gente que acha que não, mas paga-se preço se você diz eu vou interceder e não intercede. Eu vou orar e não ora. Porque o céu está vendo, você está negligenciando. Oração é falar de guerra. Quando você está orando por alguém, você está entrando no âmbito espiritual. E se aquele alguém está sendo alvejado por alguma entidade maligna, é na autoridade do nome de Jesus que vai bater em retirada. Mas pensa comigo, se a tua casa está sendo alvejada pelo inimigo, se eu começo a orar aqui pedindo a Deus para visitar a tua casa, o inimigo que está te atacando vai vir com força. Pegou? Se eu não tenho proteção divina, se eu não tenho vida com altar, tadinho de mim. Pegou? Por isso que não dá para falar eu sou líder, eu sou pastor, apenas por falar. A gente tem que ter vida com Deus, porque a batalha é muito além. É muito além.
A palavra do Senhor vai dizer que ele volta dizendo, eu orei e nada aconteceu. Por quê? Porque a autoridade estava nas mãos de Eliseu. Quer saber? A autoridade está na tua mão. Pega a autoridade nessa tarde que Deus te deu. Quando encerrar essa live, ou então junto comigo, antes do término dessa live, você vai orar pela tua casa. Você vai orar pela tua vida. E vai falar, Senhor, olha o ambiente dessa mulher, era de morte. O filho estava morto, o Senhor mudou a situação. O que o Senhor não pode fazer no meu cenário? Senhor, eu profetizo bênção. Chega, pai, essa depressão, essas vozes vão ficar soprando, você vai morrer, não tem jeito. Para com isso, parou. Não, Senhor, eu creio na tua palavra. Quando vier as vozes, eu fichar para a mão você mesmo, em nome de Jesus, sai todo mal. Começa a repreender, começa a rejeitar. Por quê? Porque o inimigo vem com as setas e com os dardos inflamados e nós estamos assim, é isso mesmo, eu não tenho força, acabou para mim. Para com isso! Eu não tenho força, mas o meu Deus tem. Eu não vou, mas o meu Deus vai. Eu não alcanço, mas o meu Deus alcança. Começa a mudar a sua oratória. Começa a declarar bênção nesse cenário de caos. Porque você vai ver o cenário, o ambiente sendo transformado. Gente, é lindo quando a gente sente a paz dentro da nossa casa. Coisa linda. Eu estou falando porque eu já senti opressão dentro de casa. Já vivi numa casa que era briga, contenda, que tinha que esconder faca. Você não tinha sossego para dormir, para fechar o olho e se desconectar. Hoje eu sei o que é ter a paz que excede todo o entendimento. Então é essa paz que vem inundar o teu lar, que vem inundar a tua vida, que você venha proferir palavras de bênçãos, que você venha declarar o teu milagre, e que você venha declarar, Senhor, que as guerras venham se cessar, em nome de Jesus. Começa a proferir palavras de bênção no seu vale, porque fiel é o Senhor que Ele prometeu, gente, Ele não perde peleja. Tu vai cantar e contar sobre a tua vitória. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi, quem foi, gente? Eliseu. E Eliseu rodava o quarto de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. E se debruçava sobre o menino. E orava, e orou uma vez, orou duas vezes. Sabe o que aconteceu? Nada. Às vezes a gente perde a peleja e a batalha, por quê? Porque a gente até inicia bem. Mas se a gente não está vendo nada acontecendo, a gente para. Não vale a pena. Deus não está fazendo nada. Não é porque você não está vendo que quer dizer que Deus não esteja fazendo, gente. Enquanto ele estava perseverando, havia um Deus no céu dando a ordem à morte. Morte libera. Morte solta. Porque aquele que está morto voltará à vida. Você não tem noção da guerra que acontece no mundo espiritual por conta da tua oração. Por isso que às vezes é tão difícil. Tem gente aqui que já tentou orar na madrugada e geladeira estala e as coisas caem no chão. E vem barulho do nada. Você fala, gente, estava tudo bem. Mas por quê? Batalha mesmo espiritual. O inimigo tentando fazer você parar de orar. Porque quando tu ora, Deus manda fogo do céu para queimar toda a fúria do maligno, toda a artimanha, tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado. Você não pode parar de orar. E quando vem a frieza, a primeira coisa é parar de orar. Não para. Continue a orar. Ele orou uma vez, duas vezes. Eu estou falando de um profeta. E nada aconteceu, gente. Ele tinha tudo para dizer. Que Geazi orou, não aconteceu. Eu estou orando. Então não vai viver. Mas ele insistiu. Ele perseverou. E na terceira vez que ele orou, o menino deu 7 espirros e voltou à vida. Qual que é a tua causa mesmo? Eu estou falando de um menino que estava morto, sem ar nos pulmões, coração parou, cérebro parou. Então de algo mesmo sem vida. O que é a tua causa mesmo? O que é impossível diante do nosso Deus mesmo?
Às vezes você não recebeu a tua bênção porque você parou de orar como orava outrora. Você parou de buscar como buscava outrora. A gente precisa voltar para a guerra, para a posição certa. Porque se a nossa casa está de pé por conta da tua pouca oração, se você está resistindo a este vale porque tem um Deus que está te guardando, que está segurando a destra das tuas mãos, que está manejando as tuas mãos para peleja e para batalha. Deus trouxe alguém aqui para dizer: se eu mudei a condição daquela mulher que estava com o filho morto, o que eu não tenho poder de fazer na tua vida? Então bora começar a clamar. Bora voltar a perseverar. Porque enquanto nós declaramos bênção, o inimigo sai envergonhado. Enquanto nós declaramos restituição, aleluia, o inimigo bate em retirada. Porque é bem verdade que, como diz as Escrituras, tudo aquilo que pedistes com fé em oração recebereis. Toma posse da tua vitória. Começa a declarar nessa tarde: a vitória é minha, haverá restituição, haverá cura, haverá libertação. Eu vou vencer essa dor, eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa adversidade. E eu creio que em Cristo eu sou bem mais que vencedor. Começa a declarar no teu caos. Porque eu tenho 100% de certeza que Deus honrará a tua fé. Deus honrou a fé de Eliseu, que perseverou em oração, devolvendo a vida ao menino. Eliseu não tem o poder de dar a vida ou de tirar a vida, mas o Deus que habita em Eliseu, o Deus que tem os seus filhos na terra, o Deus que te formou nele antes mesmo da fundação do mundo, o Deus que colocou o potencial no teu coração é o mesmo que lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu lhe dei autoridade. Começa a profetizar sobre este vale, porque você viverá coisas inéditas, sobrenaturais. Começa a declarar bênção. Começa a dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que em Ti eu sou bem mais que vencedor. Começa a clamar e a orar, porque Deus ouvirá a tua oração. Eu quero encerrar essa live com uma oração. Pai, em nome de Jesus, uma certa feita, Senhor, a casa de Eliseu estava totalmente cercada pelos assírios. Era impossível humanamente Eliseu sair ileso. Mas a tua palavra vai dizer que Eliseu orou. E ele não orou para o Senhor dar livramento, porque ele sabia do tamanho do Deus que ele servia. Ele orou para o Senhor abrir a visão de Geazi, para que a Geazi pudesse contemplar que maior é o que estava com eles do que o que estava cercando a casa. Deus, eu iniciei essa oração fazendo a oração de Eliseu. Visita cada um dos teus filhos nessa hora. Se alguém adentrou com alguma incredulidade, dor no corpo, de cabeça, dor nas articulações, sofrendo no casamento, sofrendo na área sentimental, sofrendo na área emocional, Deus, se os teus filhos estão com seus entes queridos aprisionados em drogas, em bebida, em prostituição, Pai, o Senhor é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse que está com o filho enfermo, esse que está com o ente querido, Senhor, no leito de UTI, vai lá, toca, restaura, transforma, liberta, traga para perto, reintegra o homem à sociedade, vai de encontro aos cárceres, presídios, envia os nossos missionários para fazer a diferença nesse tempo, esse que está endividado, Pai. Tu é Deus que abre porta onde sequer tem parede só para dar vitória. Eu te peço, como Eliseu, abra a visão dos teus filhos, para que eles venham enxergar que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior do que a morte é o teu poder,
Maior do que as guerras instauradas é o teu poder. Maior do que o diagnóstico é o teu poder. Maior do que ansiedade, depressão, síndrome do pânico é o teu poder. Deus, eu tenho ciência e consciência que eu posso falar 24 horas. Quem convence é o Espírito Santo. Vai de encontro a cada coração neste momento. Quebra os ferrolhos, os grilhões, as algemas que têm nos aprisionado. Deus, a tua palavra ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela alcança a divisão da alma junto ao espírito e medula, apta para discernir pensamento e a intenção do coração. Vai de encontro, Senhor, os teus filhos, os fortalecendo. Traga à memória, Senhor, aquilo que dá esperança. Traga à memória a tua promessa, reafirme, cele, Pai, porque a aliança está intacta. Escreva o nosso nome no livro da vida. Pai, que nós venhamos olhar para o alvo que é Cristo, que nós não venhamos se distrair com as coisas deste mundo. Que venhamos entender que a maioria não é a voz de Deus, a voz de Deus é uma maioria. Que venhamos entender que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Que venhamos usar o cajado de autoridade que está em nossas mãos. E que venhamos passear nessa tarde por cada cômodo da nossa casa, declarando a bênção. Onde houver um espírito que faça oposição ao teu nome, oculta e escondida, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: Satanás, pega tudo que é teu agora. Todas as tuas mazelas, toda palavra de maldição direcionada, obras ao contrário, toda palavra de morte, a poder do sangue de Jesus, agora venha bater em retirada todo o mal. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inimigo. Deus, ao contrário que muitos dizem, que filhos são gerados para o mundo, não. Nossos frutos são gerados para a tua presença. Guarda a nossa vida, Senhor. Guarda a nossa casa, nos livra de nós mesmos. Nos livra, Pai. Porque nós somos inconstantes. Ora cremos, ora não cremos. Ora dizemos que confiamos e ora já não confiamos. Mas glória a Deus por isso, Pai. Que o seu caráter permanece o mesmo. Tu não mente, tu não erra. Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos fielmente na palavra direcionada a nós. Nós cremos, Senhor, que embora o nosso cenário seja de caos, o Senhor o transformará em bênção. Nós cremos que, ainda que as portas estejam fechadas, o Senhor irá abrir. O Senhor nos tirará dessa vergonha, Pai. E no lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. Tem situações na nossa vida que nós olhamos e nós declaramos: só se Deus descer do céu. E não é clichê, Pai, é verdade. Tem situações na nossa vida que é só se o Senhor mover. Só se o Senhor fazer. Só se o Senhor curar. Só se o Senhor levantar. Deus, muda este cenário de caos, transformando-o em bênção. Que envergonhados e confundidos venham ser o inimigo da nossa alma. Senhor, nos auxilia para que possamos ser pessoas melhores em Ti. Que venhamos confiar mais e acreditar mais. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pouca fé. Ajuda-nos, Senhor, diante da incredulidade manifesta em nosso ser. Que nós não venhamos ser como Tomé, que precisou ver a ferida nas tuas mãos para crer que Jesus retornou dos mortos. Mas que nós venhamos literalmente agir por fé, mesmo sem ver. Nós cremos que nós contaremos e cantaremos o hino da vitória. Deus, às vezes a gente tem o tempo como nosso inimigo, porque a gente vê o tempo passando e nada acontecendo. A ansiedade quer se instaurar em nosso ser. Mas nós sabemos, Pai,
que o teu tempo é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é cronológico. Por isso que diariamente, de minuto em minuto, estamos olhando no relógio. Mas o teu tempo é kairos. A Bíblia diz que um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus. 1000 anos para Deus, às vezes é um dia para nós. Ou seja, para nós parece dias infindáveis esperando. Mas para o Senhor não. Mas eu peço ao Jesus, que contemplou o nosso tempo, a nossa humanidade, que sabe o que é ter uma ansiedade, que sabe o que é ter pressa, como o salmista, no Salmo 40, aleluia, ele dizia: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas a gente já vai ver a ansiedade vindo quando ele está se expressando no Salmo 70, Pai, apressa-te em socorrer-me, Deus. Nós somos assim, Senhor. Tem dia que a gente está no Salmo 40 dizendo: esperei com paciência. Tem dia que é o 70 que grita mais alto: apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Seja envergonhado e confundido os nossos adversários. Deus, a quem iremos nós? Que porta bater? O que fazer? Quando tudo o que podíamos fazer ou ter feito a gente já fez. Tende misericórdia de nós, Senhor. Ampleia a nossa mente. Dai-nos sabedoria e discernimento. E que sim, que nós venhamos enxergar além da dor, além da crise, além da diversidade. Que nós venhamos fazer como aquela mulher que estava há 12 anos perdendo sangue, perdendo vida, sentenciada à morte. Imagina que a família estava esperando receber um telefonema dizendo: hoje foi o dia. Mas ela ouviu falar de Jesus. E para ela foi o suficiente, Deus. Nós estamos aqui ouvindo falar do Senhor. E para nós essa tarde é o suficiente, Deus. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui obrigados. Nós estamos aqui, Pai, porque como os discípulos diziam: a quem iremos nós se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu vejo uma mulher rompendo com a dor, com a anemia, com a debilidade, com seus temores, com a ameaça iminente. Porque, Senhor, a ameaça é iminente. Aquela mulher, se fosse pega fora da tenda, poderia ser apedrejada até a morte. Mesmo mediante a ameaça, ela rompeu o medo e foi. Às vezes, tudo que precisamos é romper com medo, com a indecisão. Tudo que precisamos é dar o primeiro passo. Nos ajuda, Senhor, na nossa pouca força. Porque se verdadeiramente o Filho nos libertar, seremos livres. Se verdadeiramente o Filho do Homem nos curar, seremos sarados. Se verdadeiramente o Senhor olhar para o nosso cenário de caos, para a escuridão que tenta nos cercar, nós seremos restaurados. Deus, tende misericórdia, Jesus. Continua sendo conosco, nos guardando, nos abençoando, endireitando as veredas e os caminhos tortuosos. Trata em nós tudo o que precisa ser tratado. Alcança a nossa casa, Senhor. Alcança a nossa família. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Livra-nos desses vícios malditos que têm destruído a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família. É vício de bebida, de droga, de prostituição. Deus, tira os cativeiros que nos aprisiona, Pai. Nós não somos como aqueles que estão caminhando a passos largos para o precipício. Nós somos daqueles que estamos tentando todos os dias passar pela porta estreita. Eu glorifico ao Senhor que ela ainda está aberta. Deus, alcance os corações. Sela, Senhor, e dê a vitória. E nós encerramos essa oração. Eu, junto com os teus filhos, que entendeu a importância de orar, orando, Pai nosso.
Se é hora daí, eu oro daqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Seja abençoada a tua vida. Seja abençoada a tua casa. E seja abençoada a tua família. Amém? Você que está aí comigo, diga aí, eu tomei posse dessa palavra, pastora. Eita glória! Já oramos, gente, toma posse aí. Gente, muito obrigado pelo carinho sempre. Olha quanta gente tomando posse, Carolzinha, Lari, Norma, Prima, eita, Eusilene, olha quanta gente, Maria, Graziele, eita glória. Gente, infelizmente, eu vejo que o TikTok tá flopando as lives. Tem gente no meu privado falando, pastora, não tá entrando? Eu tô entrando, mas o TikTok infelizmente não tá